Oi, queridos alunos, tudo bem? Sou o professor Acácio, professor de Educação Física, apesar de que eu trabalho um pouco mais com a modalidade voleibol. Hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a prática da atividade física, que em função desse grande problema que está acontecendo, as pessoas estão precisando fazer em casa. E a gente precisa ter alguns cuidados para essa prática, ok? Aqui no Colégio Purificação, o lema é: não fique parado. Apesar desse grande problema, em função do coronavírus, né, que inclusive teve que acontecer o isolamento social, a gente precisa buscar o movimento, mas a gente precisa buscar o movimento de uma forma correta. E é justamente isso que eu gostaria de conversar com vocês. Na prática da atividade física, existe uma coisa que se chama princípios científicos do treinamento. É justamente isso que eu vou conversar um pouquinho com vocês. Vamos dar uma olhadinha nessa imagem aí. Olha, nós temos princípio da individualidade biológica, princípio da adaptação, princípio da sobrecarga, princípio da continuidade, princípio da interdependência volume-intensidade e princípio da especificidade. Claro que eu não vou conversar com vocês sobre todos esses princípios, mas eu escolhi 3, que eu acho, inclusive, os mais importantes. Vamos dar uma olhadinha nessa próxima figura. Essa próxima figura fala sobre o princípio da individualidade biológica. O que vem ser isso aí? Vamos lá, vamos pensar. As pessoas são geneticamente diferentes. Dá uma olhadinha nessa figura aí. A gente vê que as pessoas têm cor diferente, as pessoas têm cabelos diferentes, as pessoas têm características diferentes, as pessoas têm o corpo diferente. Então, é importante que a gente se preocupe com isso. Vamos dar uma olhadinha nessa outra imagem. Mesmo gêmeos idênticos, eles serão diferentes, pois ao nascer terão experiências diferentes. E essas experiências vão fazer com que eles se tornem pessoas individuais. Então, qual é a relação com a atividade física? Se as pessoas são diferentes, a atividade física ela tem que ser adaptada a cada pessoa. Então, não é qualquer atividade física que você pode fazer, ok? Vamos ter esse cuidado. Vamos à próxima imagem. Na próxima imagem fala sobre o princípio da adaptação. Para cada estímulo, ou seja, o esforço físico, o corpo terá uma reação para restabelecer o equilíbrio, que a gente entende como um processo de homeostase. Este estímulo deve ser de forma gradativa para que a adaptação seja adequada. Então, veja bem, se eu recebo um estímulo, um esforço físico, eu preciso me adaptar a esse esforço. O corpo entra em desequilíbrio, mas ele precisa se equilibrar, ele precisa se adaptar. Vamos observar essas figuras aí. No primeiro estímulo tem o alongar. O alongar, apesar de ser uma atividade simples, o corpo precisa se adaptar ao alongamento. Depois que ele se adapta ao alongamento, a gente mostra um outro estímulo, que é a caminhada. A caminhada é um estímulo maior e o corpo precisa se adaptar à caminhada. Depois eu mostro aí a corrida. A corrida é um estímulo maior que a caminhada, mas o corpo precisa se adaptar a esse estímulo. Qual é a grande questão? Eu não sei se vocês perceberam, às vezes, quando a gente faz atividade física, a gente sente uma dor na barriga, a gente sente uma dor na perna, a gente sente uma dor no braço e não sabe por que isso está acontecendo. Possa ser que isso aconteceu porque o princípio da adaptação ele não foi feito de forma adequada. Vamos à próxima imagem. A próxima imagem fala do princípio da sobrecarga. O que é isto? O princípio da sobrecarga está relacionado à carga que será aplicada, que deve ser crescente, e o intervalo de recuperação para uma nova carga. Esse intervalo de recuperação é muito importante, porque é justamente nele que vai possibilitar que uma nova sobrecarga ela seja maior do que a anterior.
A sobrecarga pode ser feita através do volume e intensidade. Volume, aumento nos dias, aumento nas repetições, aumento na distância, entre outros. A intensidade, aumento no peso, aumento na velocidade, aumento no ritmo, entre outros. Dê uma olhada aí nessa figura abaixo. Veja que no primeiro desenho, o homem está carregando um animal pequeno, uma sobrecarga menor. Observe que existe um intervalo de um homem para o outro, tá? Esse intervalo, a gente pode dizer que é o processo de recuperação. É esse processo de recuperação que vai fazer com que, numa próxima sobrecarga, o homem consiga pegar um peso maior. Tanto que o animal que vocês estão vendo, ele já está maior, ou seja, um peso maior, ok? Então, qual é o grande problema disso aí quando você está fazendo atividade física? Você precisa saber qual é a sua sobrecarga. Você precisa ter cuidado, tá? Não é porque uma pessoa fez 30 repetições que você também tem que fazer 30 repetições. Você tem que ver qual é a sobrecarga que você pode utilizar e, gradativamente, respeitando o processo de recuperação, você aplica uma nova sobrecarga, ok? Então, é interessante que a gente se preocupe com todos esses princípios que eu conversei sobre algum com vocês. A nossa equipe de professores de educação física vão passar várias atividades para vocês. E, é claro, respeitando todos esses princípios que eu conversei com você. Os nossos professores são o professor Acácio, que sou eu, professora Ana, professora Alessandra, professora Beth, professor Eduardo, professor Emanuel e professor Vado. Uma equipe que vai trabalhar junto com vocês e sempre com esse lema: no Colégio Purificação, não fique parado, ok? Vamos aguardar o próximo momento. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e até a próxima.